Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner da Socila. E hoje nós estamos aqui no Papo da Socila, sempre muito bem acompanhado dele. Daniel Maia. Ah, quem é o Daniel Maia? Eu. Simples e objetivo, né? Fácil. Então eu, Daniel Maia, vou lhe Eu sou o Daniel apresentar Maia. para você a nossa maravilhosa, esplêndida cliente do Socila São Bento, Dona Bárbara. Tudo bem? Que prazer enorme estar aqui com vocês. Bárbara, nós que agradecemos, é um privilégio ter você lá como cliente, iluminando, alegrando nossos dias lá. E hoje nós queremos passar para todos os nossos ouvintes, inscritos, quem és tu? Fala pra gente. Uai, complexo, né? A gente já chega assim, quem é você? É o pé na porta. E eu costumo falar que Bárbara é muitas, parafraseando um pouco o Guimarães Rosa, porque nós todos temos muitas versões dentro da gente, né? Então, a gente tem que pensar em qual das Bárbaras. E qual que a gente versão? vai falar aqui, porque tem a Bárbara, mãe de duas crianças, a Tereza, inclusive cliente Socila Master. Que tá lá também, direto, tá lá toda direto. vaidosa. Ela fala que quer ir no Salão Rosa. Mamãe, hoje é sábado, a gente vai no Salão Rosa. E ela já se sente parte, circula ali como um todo. Tem o Alexandre também de 5 aninhos, que aí ele vai menos. Já mais discreto, né? O negócio dele é o futebol. O negócio dele é pro outro lado. Aí costuma ir comprar carne pro churrasco com o pai dele enquanto a gente tá no salão. E, nossa, mas é difícil mesmo, porque são muitas versões, né? Hoje aí a gente pensa no profissional, eu estou secretária de comunicação do governo de Minas, adjunta, trabalhando aí com o governador Romeu Zema. E tenho formação em Direito, também fiz uma faculdade até tantas de Ciências Sociais na UFMG e minha vida inteira trabalhei muito, tive a sorte e a curiosidade de encontrar aqui agora, chegando aqui no Socila, com os meus primeiros chefes da área jurídica. E que foi sensacional, eu imagino, né? Foi ótimo, foi uma alegria, eles estão juntos até hoje, eu formei, nossa, E como é que é o nome deles? É o doutor Renato Corsage, doutor Edson. Nós vamos convidar eles pro papo de salão, que meus vizinhos aqui, que eu não sabia, hein? Uai, tem que convidar. Porque é bom falar isso, porque eles deram uma oportunidade, abriram as portas pra você, né? E olha só pra você ver o quanto grande isso é. Não, eu lembro direitinho. Eu entrei lá, era estagiária do 3º período da faculdade. Então, assim, era bem no comecinho da faculdade. Bem no comecinho. E formei lá e depois ainda fiquei mais um bom tempo com eles. E aí agora o Vitor, que hoje é sócio aqui, na época ele era estagiário lá também. Que legal! E aí a gente foi lembrando ali rapidinho, uns 10, 15 minutinhos, que a gente foi lembrando um pouquinho dessa história da época que eu estagiava na parte jurídica, né? Tava atuando na parte jurídica. Aí saí de lá, fui para outro escritório, outras Aquela vida de advogado, né? Aí eu abri a minha empresa, na verdade, também, que aí a gente fazia um trabalho bem disruptivo, bem legal de inteligência jurídica, de logística jurídica, empresa que ainda existe também, ainda funciona. E como é que ela chama? Chama Juslog. Juslog. E é uma empresa de inteligência? É de logística jurídica. A gente presta serviços para escritórios de advocacia e para grandes empresas. Vamos pensar que os bancos, grandes bancos, ou as telefonias, enfim. Hoje em dia, tudo quanto é empresa, né? Porque com essa questão do e-commerce e tal, tudo virou massa, né? Muito grande. Companhias aéreas, Mercado Livre, a gente atende todo esse pessoal pelo seguinte, hoje em dia eles têm um escritório contratado normalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou mesmo aqui em Belo Horizonte, mas eles têm causas espalhadas pelo Brasil inteiro. Sim. Então eles precisam de um advogado que vai lá naquele interiorzinho do Pará ou lá do Rio Grande do Sul ou no Acre para poder fazer uma audiência, ou para poder pegar um documento, estar presente, pelo menos, né? Ele precisa disso para fazer com que o processo funcione. Você precisa de um preposto para comparecer numa audiência ou para fazer um protocolo. Hoje isso tudo foi minimizado com um processo eletrônico, mas ainda assim tem muita coisa que é presencial, questões cartorárias, notificação, enfim. Então a gente, para esse escritório não ter que ficar indo atrás de um advogado em cada cidadezinha que eles precisam,
eu acabei fazendo disso um negócio. Eu tenho uma rede de mais de 7 mil parceiros, advogados espalhados pelo Brasil inteiro, Cadastrados. e aí esses grandes escritórios, eles me fazem uma demanda, olha, eu preciso da cópia Lá no Acre. lá no Acre. Ele pede tudo para mim, então ele não tem que ficar catando parceiros pelo Brasil afora. E eu cumpro Aciona seu aquilo, parceiro. eu Ele te aciono envia a meu demanda e parceiro, você distribui. eu distribuo e, obviamente, eu ganho nessa intermediação. E aí, para aquele escritório, eu emito uma única nota fiscal no final do mês, ao invés dele ter que pagar 200, 300 pessoas diferentes espalhadas E não pelo consegue Brasil. acompanhar o processo também, né? Não consegue acompanhar com qualidade isso também, né? Ele não sabe, porque fica, às vezes é um estagiário, aí mudou de endereço, não emite nota fiscal, só manda um recibo, como é que faz essa logística toda de pagamento? Ô, Bárbara, que grande que é isso. É, Uma é vez eu real. tive que sair daqui e fui pra Santos pra fazer uma audiência. Olha que absurdo. Saí daqui, aquela logística que você falou maluca. É isso Cheguei lá, não consegui entrar no fórum. Por quê? Por quê? Eu não tinha meu cartão de vacina lá. Ah, E lá eles estavam muito rígidos. Aqui já não tinha mais obrigatoriedade. Então eu saí daqui, de uma legislação daqui, e fui banido lá para poder entrar lá. E o que que aconteceu? Na hora lá nós contratamos um advogado para poder fazer todo esse trabalho. Mas foi em cima da hora um negócio muito louco. Imagina, se eu já soubesse dessa empresa, estava resolvido antes. E outra, né? O Brasil, cada região é um ecossistema, né? A gente brinca um pouquinho que tem um CPC próprio, né? Na jurídica, que assim, as secretarias, elas inventam umas normas aí que só funciona ali para ela dar uma rasgadinha na lei máxima de verdade que existe. Então, E aí você tem outra vertente, que você chega lá, o advogado conhece todo mundo Aí acabou, aí ali, tá já tem, resolvido. já faz o métier ali, já tem o network dele ali. resolve, você consegue despachar, aquele advogado já está acostumado a conversar com Tá, aquele mas isso aí é juiz. lindo é hoje. Nós vamos voltar agora lá atrás. O que que fez uma Bárbara tomar gosto por isso? E não só por isso. A gente percebe que você é uma mulher muito curiosa. Porque você foi passando em várias faculdades, tentando entender, e você gosta de grandes desafios. Porque liderar 7 mil pessoas não é pra qualquer um. Mas liderar uma máquina do Estado é mais pesado ainda. Eita Porém, ferro. lá na infância, como é que foi? Belo Horizonte? Tinha gosto por quê? E por onde que você passou? Bem, eu nasci em Fortaleza. Olha que loucura. Eu nasci em Fortaleza e meio que por um acaso, destino, obviamente, toda a minha família é mineira, do sul de Minas, de Varginha. Mas aí, na época, o meu pai, ele biológico, ele tava atrás de, sei lá. Aí entra naquela questão pessoal mesmo, eu não tenho tanto vínculo, ele tomou outros rumos da vida. Mas naquela época ele achava que ele podia fazer a vida dele em Fortaleza, e aí minha mãe foi acompanhando, acabei nascendo lá, mas fiquei lá um aninho só. E aí a gente foi pra Varginha, que é a terra, Noma, né, que da minha avó. mudança, hein? Ela só foi berçário, né? Em Em Fortaleza. Fortaleza. Acho que nem escola não fui lá. Mas tem algumas histórias legais, assim, de Fortaleza. Minha mãe conta que imagina, né, quase 40 anos atrás, lá em Fortaleza, o pessoal olhava pra mim, assim, minha mãe falava assim, não, põe ela pra dormir na rede, dá umas batidinhas na cabeça, pra poder ver, porque tinha alguma coisa errada com a minha cabeça ser mais redondinha. Então, Que era totalmente diferente das pessoas de lá. porque o fluxo migratório era outro 40 anos atrás, então aquilo era menos constante de fato. Então E eu era o era contrário, menininha, era todo mundo lá lourinha. de cima descendo. Louro, E olho você azul. saindo aqui de baixo pra ir pra cima. Louro, olho azul. Você roubaram essa menina. E aí minha mãe falava mesmo, falava assim, ó, o pessoal falava que tinha alguma coisa errada com a cabeça, mandava bater um pouquinho, pôr pra dormir na rede, ver o que melhorava, pra ver se melhorava Tava muito desigual, né? não tava dando muito certo. E aí, mas aí eu fiquei lá só esse tempinho, fui pra Varginha, aí a gente ficou em Varginha até os meus 4 anos, com 4 anos eu já tava morando em Belo Horizonte, então assim, aquela infância de lembrança mesmo, assim, ela foi toda aqui em BH, de construção de vínculos, de amizade e tudo mais, já foi aqui em Belo Horizonte. E o primeiro curso, o que você falou assim, eu quero fazer isso, como é que foi? Aí, bem, eu sempre falava que eu ia fazer direito, assim, era muito claro pra mim que eu ia fazer direito e tudo mais. Quando deu no 3º ano do ensino médio, eu participei muito de um projeto que é muito legal, que chama Miniono, que você simula uma reunião das Nações Unidas e você representa um país sobre um determinado assunto, um determinado contexto. Eu me apaixonei por aquilo
E falei assim, não, então eu quero fazer relações internacionais. Então, aí minha mãe já começou a ficar preocupada, porque não tinha na federal. Pronto. E aquilo pra gente lá em casa era muito importante, a gente não sabia nem como é que ia ser financeiramente para poder pagar uma outra faculdade particular. E aí ela falou assim: não, pensa Eram melhor. quantos irmãos? Eu sou eu e mais um. Só eu e você mais um. É, E e sua eu- mãe ali, que é a ponta firme do negócio. Não, aí minha mãe casou de novo, a minha mãe separou do meu pai lá atrás, assim, eu era bem novinha, 1 ano e meio, logo depois da volta de Fortaleza, já tava no processo de divórcio, aí minha mãe casou de novo aqui em Belo Horizonte, com quem eu chamo que é meu pai de verdade, que é o Chico, quem me criou de Aham. verdade. Então, sempre que eu falar meu pai, a partir de agora, é o meu pai. Quem cria? É o pai Chico. É o Chico. E aí, com 4 aninhos, já tava na minha vida. E aí, o Vitor, que é meu irmão, ele já é filho da minha mãe com o Chico. Chico. Mas nunca que a gente existe meio irmão. Não existe, não. É irmão inteiro mesmo. E aí, eu sempre falei que ia fazer direito e tudo mais. E deu aquela duvidazinha na época, com 18 anos e tal. E depois eu falei assim, não quero fazer nem direito, nem ciências sociais. Eu quero fazer nem direito, nem relações internacionais. Eu quero fazer ciências sociais. Aí minha mãe ficou maluca. Falei, Pô, pô, pronto, o mais, que, que né? essa menina tá Nossa, arrumando? Minha mãe falou, nossa, não. Lá pelas tantas, ela foi muito sábia e falou assim, vamos fazer o seguinte, você faz ciências sociais na Federal, passando, né? E aí você faz direito numa outra faculdade que você sempre quis fazer direito, depois a gente pensa como é que vai ficar esse arranjo. Sabedoria, hein? Se for para você sair do direito e ir para o RI, vai dar certo, é menos problemático do que uma federal e tal, não sei o quê, porque ciências sociais só tinha na federal. E aí eu entrei nas duas, eu fazia ciências sociais na federal e fazia direito na FUMEC. Então, assim, essa Simultâneo. visão simultâneo e trabalhava, tá? Aham. Punk. E era muito engraçado, porque nas ciências sociais, eles achavam que eu era uma patricinha. Me chamavam de workaholic e patricinha. E Na FUMEC. FUMEC, eu era meio bicho grilo. Então, eu não tipo assim, não era um Tem nos estereótipo de extremos, nenhum né? dos dois lugares, É. digamos assim. Porque com a mesma roupa que eu saía Você de era manhã, melhor dos piores, é pior dos melhores. Ao mesmo tempo. eu trabalhava de tarde. Então, assim, no começo eu trabalhava na Arezzo. Então, eu trabalhava na Arezzo do BH Shopping. Tudo a ver, né? Mas a gente tinha que fazer dinheiro, É. mano. Tinha que pagar as Tem que contas. pagar as contas. E depois eu saí da Arezzo e fui direto para esse escritório que eu encontrei aqui, chegando aqui. Aí já tava no terceiro na período de gravação. direito. Já tava no Eles terceiro abriram as período. portas pra você. E aí eu comecei lá como estagiária, ganhando nada, né, doutor Renato? Ah! Nada. Era nada mesmo. Tipo assim, Mas sobrava... vamos ser sinceros, terceiro período já estagiar, você já tava muito à frente. É. Porque é difícil arrumar um estágio, ainda mais direito. E assim, ainda mais remunerado, ainda que mal remunerado. Mas era Exatamente. normal. E a gente tinha um desejo de crescer, porque eu ganhava bem na Arezzo. Era muito, muito dinheiro, né? Se a gente pensar assim, até hoje, trabalhar em loja é um lugar que Ainda você mais é um BH Shopping, comissionado. que as vendas É. são muito boas. Exatamente. Então, assim, eu saí de uma renda interessante, que dava pra comprar ali alguma coisa pra mim, que nunca tinha dinheiro pra comprar nada, que eu sempre passava tudo muito contadinho. aperto. Foi uma coisa, assim, impressionante. Eu lembro quando eu comprei a primeira coisa que tinha 3 dígitos, que era R$100. Eu lembro Nossa. perfeitamente do dia que eu tive o dinheiro pra fazer. E aí depois eu saí da Arezzo e fui pra pobreza extrema de novo, sem ter dinheiro nenhum pra Estagiário. poder estagiar. E em todo esse tempo, eu fazia animação de festa infantil. Nos finais de semana. Então, eu fazia 2 faculdades, tinha 2 empregos durante todo esse processo. Outro dia, eu até recuperei a minha foto vestida de hipopótamo, porque eu vestia de Popó, que era o mascotinho da casa Parabéns, que eu trabalhava lá no Funcionários. Então, eu todo final de semana estava fazendo festa infantil. Então, assim, eu sempre fui muito dinâmica, eu sempre me virei bem em vários lugares, assim. E aí, lá pelas tantas, a minha mãe tinha razão, como normalmente as mães têm. Sempre tem. Agora que você é mãe, acha isso. né? Mais do que nunca. É. Tenho certeza. Que eu sempre tenho razão, pelo menos no trato com os meus filhos. É. A gente costuma ter certeza do que é melhor para eles. E aí, eu, de fato, saí das ciências sociais. Eu nem cheguei a trancar o curso, não. Eu saí mesmo. Saiu mesmo. Eu já sabia que ali não Ali ia não dar para dá mim. mais. Era muito teórico. E eu era uma liberal dentro de um ambiente da Fafiche, que é um ambiente Meu de Deus do ideologia céu.
pesado. Bem de esquerda, assim, era mais difícil. E fiz bons amigos lá, até hoje tenho contato com algumas poucas pessoas, mas tem, porque obviamente a gente respeita, a gente só pensa diferente, a gente quer a mesma coisa. Eu entendo muito isso, que a gente quer que as pessoas vivam bem, quer melhor qualidade de vida para as pessoas, mas a gente entende que o caminho para chegar, o caminho para chegar até ali, eu entendo que é um, e eles entendem que é caminhos outro. diferentes, o destino é o mesmo. Mas não quer dizer, nesse espectro ideológico, não quer dizer que eu tenha razão, ou que seja antiético, ou que seja... Não, a gente só entende que os caminhos para chegar naquele mesmo lugar são diferentes. Então, mas era um desafio, sobretudo para uma jovem de 18 anos de idade, aquilo ali. E que passava por esse aspecto de ter que trabalhar num lugar para poder pagar. Estudava numa escola que era considerada patricinha, workaholic, do outro lado era assim, essa é a funcionária que tá trabalhando aqui. Porque eles brincam, e assim, até depois de formados, assim, que eles me chamavam para um churrasco, que na verdade não tinha carne, era pimentinha, porque era todo mundo falido mesmo. Falavam, vamos fazer um churrasco pra segunda-feira de tarde. Desculpa, gente, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que bater o meu cartãozinho lá. Você estava na Parabéns, mas eu ainda saía, tá? Eu saía da Parabéns, eu sempre tinha os meus amigos que eles me buscavam 10h30 da noite, me buscavam lá, a gente tinha uma energia também, né? Com 18 anos. Você faz tudo. E andava de ônibus, fazia tudo sem problema nenhum. De ônibus, e saía de ônibus, não tinha carne nem nada. Bárbara, que etapa boa de se lembrar, hein? É bom. Aquela mochila da Company, a Samsonite, você pegou isso tudo. Eu peguei isso tudo querendo ter uma mochila da Company. E era muito eu não podia cara. Mas você comprava da E você morava em qual região? Eu morava lá no Nova Floresta. Nova Floresta, ali perto da Cidade Nova. Morava ali. Mas eu lembro, essa história da mochila da Company, eu era mais novinha na época de mochila da Company, e a minha mãe não tinha dinheiro, não. Aí teve um Natal que... Deu certo. Que deu certo, a mochila da Company. A gente tinha uma legal. expectativa tão forte quando chegava o Natal, né? Ou era uma bicicleta, alguma coisa que a gente sempre pedia, às vezes não chegava. Era Samsonite, Company e Zeppelin. Zeppelin, Vidibula. Vidibula, era. Zoom. Agora conta pra mim, como é que era uma menina de 18 anos, assim, tão... Era muita coisa que você fazia o tempo todo. Seu dia ficava repleto o dia inteiro. Ficava. E como é que era ali? A minha expectativa, o que eu queria pro próximo passo? Porque você fez o direito, você fez estágio de direito. Você começou a fazer ciências sociais, você já percebeu que já não era aquela pegada mais. Tinha 2 trampos ali acontecendo ao mesmo tempo, mas dentro de você tinha uma fogueira que falava assim, vai pra esse lado que é legal. Aí eu resolvi, eu entendi que eu ia fazer um investimento de ir pra área jurídica. Que eu entendia que ele era um lugar bom e que eu me reconhecia naquele ambiente. Tanto que eu saí da Arezzo e fiquei com o escritório de advocacia. E não foi ao mesmo tempo que eu fiz a saída da Federal, não. Eu continuava no escritório de advocacia, indo de manhã para a Federal também. Mas aí, na vivência do escritório, eu virei e falei assim, é isso aqui que eu quero, eu gosto de redigir, eu gosto de escrever, eu gosto da dinâmica. Comunicava muito com as pessoas, você é muito comunicativa. Gostava muito dessa parte também, então eu tive certeza que eu iria para aquele lugar. E, ao mesmo tempo, eu sempre quis ganhar dinheiro. Que é o objetivo. O que não é pecado nenhum. Tem que Porque ser, tem que ter ambição. Ambição é natural. De falar isso, mas não, a gente quer ganhar dinheiro. Se você trabalha, se você faz as coisas corretamente, se você tem o resultado do seu trabalho, por isso. é legítimo e salutar que as pessoas queiram. E a qualidade de vida também. Exatamente. Então, eu sempre trabalhei para eu poder ter as minhas coisas, algumas coisas que eu queria ter. Naquele momento, podia ser uma bolsa, um sapato, um carro, alguma coisa assim, um carro. A régua vai aumentando no decorrer da vida, né? E o trabalho, a responsabilidade. Eu queria, o máximo que eu tinha ido ali era até Porto Seguro, eu queria pegar um avião e ir pra Fortaleza de novo. Porto Seguro já tava bem legal, hein? Já tava bom. 18, a gente tava andando de carrinho de guia. Mas era o meu máximo, assim, eu lembro que eu fui Mas você já tava um pouco à frente já, né? E você acredita que era mais por causa do incentivo do sua mãe ou era uma coisa intrínseca mesmo em você? O que você dá ali? Fala, ô Fagner, eu tinha essa chama aqui ou não? Sempre teve... eu acho que é muito da gente, só que também é um tanto quanto da criação. Então, assim, minha mãe sempre... minha mãe nunca deu nada de bandeja na mão, nada. Porque ela não tinha. Não sei se ela tivesse, como que seria. Ela poderia dar, entendi. Não sei como que seria a conduta dela, se ela tivesse tão mais assim para poder dar. Porque eu acho que ela dava muito o que ela tinha. Então, assim, escola... Era muito, assim. Era cobrar demais. E eu sempre estudei nas melhores escolas, porque minha mãe se desdobrava para eu estudar. Isso para ela era a prioridade máxima. E ela estava certa. Então, assim,
Eu falo que as outras coisas, eu não sei se ela tivesse dinheiro muito sobrando, será que eu ia ter 10 mochilas da compra? E como é que é com seus filhos no dia a dia hoje? Porque você tem ali o, como é que ele chama de hoje? Alexandre, O Alexandre que de 5. já entrou nessa rotina já, de escolinha já. Já, há E a muito Tereza tempo. que já tá indo pro mesmo. Não, já tá na escola desde 1 ano e meio. Eu trabalho. E é diferente demais, né, quando a criança entra na escola, né? O desenvolvimento e tudo, né? Ai, melhor coisa que tem. E, bem, hoje os meus filhos têm uma realidade diferente da realidade que a minha mãe podia me oferecer. E é uma coisa que eu tenho que trabalhar até internamente para ver até onde que você vai suprir os desejos, as não sei o que, né? Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de saber que eu consigo prover para eles coisas que naquela idade eu jamais sonharia em ter. Então, eu tô indo pra Disney agora em junho com as crianças, os meninos com 5, 3 anos de idade. Nossa, é maravilhoso. Mas é realidade diferente, É uma né? realidade diferente, é uma satisfação pessoal minha mesmo, de ir falar assim, olha que legal, gente. É porque a gente vive num ecossistema que você acha que isso é demais. Isso teria que ser comum para todo mundo, né? Mas A realidade seria assim, todo mundo teria que ter o direito de fazer, de acontecer. Mas a Mas aqui, possibilidade. mas acho que dentro do que a Bárbara propôs da vida dela, é natural, vai acontecer É. isso mesmo. Você abriu mão de vários finais de semana, você abriu mão de comprar várias coisas que E não ainda é super... abro. E você preparou para estar vivendo esse momento. Exatamente. A gente vai trilhando um caminho por aquilo que a Quantas gente pessoas você acredita. deixou no meio do caminho que te chamava você pra passear, pra poder curtir, pra poder gastar um dinheiro, e você fala assim, eu não posso. Igual você falou, vamos fazer um churrasco segunda-feira? Jamais. Se pudesse, você adoraria. Falou, quero demais, vamos lá. Se fosse pelo desejo pessoal. Mas se não tivesse ali uma ambição de você realmente conquistar alguma coisa pro seu futuro, Exatamente. você teve que tomar uma decisão ruim, porque todo mundo quer socializar. Assim, quantos churrascos que meus amigos me convidaram, quantas coisas legais que eu perdi na minha vida, sabe por quê? Porque eu tinha que falar não, porque eu estava em busca de um propósito. Exatamente. E o propósito, ele vem. Porque quem planta... Exatamente, a gente colhe. Só que pensa agora comigo, você faz parte de uma parte de comunicação de algo muito grande. Aí você quer saber esse histórico, que é bem legal Que e tem a ver com o propósito. porque por mais que as pessoas, você agrade as pessoas, vem mais críticas do que elogio. Mas aí isso aí é um outro trabalho que a gente tem que fazer até interno, e acho que todo mundo tem que Mas eu trabalhar vejo nisso. você muito forte nisso, porque você chega lá no salão, aí tem aquelas picuinhas de salão comum, que é rotineira, que eu vejo que nem te encosta, nem te ataca. Você entra, faz, prepara, acontece, interage tudo com todo mundo, deu certo, deu sucesso, você vai feliz, deu errado, você levanta, vai feliz do mesmo jeito, e na outra semana você tá como se nada aconteceu. E eu vejo uma inteligência emocional, Bárbara, tão absurda, que eu não sei se é que você apanhou demais pra aprender isso, Não sei. Mas, ou porque se Só- de fato você sabe trabalhar com Mas só do nome que ela falou, o que que ela faz hoje, a extensão do nome da profissão paciência dela dela. hoje, e o que ela deve aguentar, isso aí deve tirar de letra. Na verdade, porque tudo tem um propósito. E aí é legal de contar essa história também, porque quando foi em 2016, 2015, igual eu falei, sou liberal de economia mesmo, de acreditar no livre mercado, de acreditar no mérito, de fato defender esse princípio como motriz e achar que o que vai resolver a pobreza é a riqueza, não retroalimentar a pobreza. e não Então, assim, dividir. Que Então, a tudo é gente- recompensa, né? então eu acredito muito nisso, sempre acreditei. E aí eu conheci o Partido Novo lá, e aí totalmente desinteressado. A gente já falou aqui sobre o meu histórico de vida, nunca teve nada de política, de nada. E eu virei e falei assim: acho que tá na hora de eu fazer a minha parte, de eu ajudar por um propósito, por uma coisa que eu acredito. Olha aí, escândalos, corrupção, isso, aquilo, outro. E aí eu fui para esse caminho e fui candidata a vereadora em 2016 em Belo Horizonte, gastando nada de dinheiro, para falar a verdade, e para falar assim, não, é por um propósito, é pela causa, não tem pretensão eu mesma de ganhar, não achava que podia Mas eu ganhar, vou transferir minha mensagem. mas eu quero transferir, eu quero mostrar que existe Representou, uma né? outra forma de fazer política, da gente alcançar aquele qualidade de vida que a gente falou aqui para trás das pessoas, apresentar esse caminho que eu acreditava ser, eu acredito ainda ser o melhor caminho de correção, de ética, de que dá para fazer as coisas corretamente, que para fazer para você chegar onde que você quer não tem atalho, você tem que
tá solidificado em princípios e valores, assim, muito, muito rígidos. E aí eu entrei naquilo por um princípio, por um propósito pessoal. Ajudei, a gente elegeu o Matheus Simões, que hoje é o nosso vice-governador. E depois veio a campanha para governador em 2018, que ninguém acreditava. Ninguém. Gente, contar para vocês, eu fazia reunião com ele para 2, 3 pessoas no interior. Que A isso? gente viajava, ninguém recebia a gente, assim. Meu Deus do céu. A gente não foi nenhuma nem 2 vezes que a gente fez essas reuniões. Ah, tudo bem, tem 5 pessoas aqui e era essa Quem que a é esse agenda. cara? Não é porque você tá aqui não, mas eu fiz muita campanha pra ele, tá? Já Não no foi primeiro muito- foi. turno de 18? Não, foi muita guerra, você não tem É noção. mesmo? Ai, que bom E saber. como é que é, Bárbara? Quando você chega num lugar assim, você tá com uma pessoa pilhada, toda empolgada, de repente já tem 3 pessoas. Aí a gente pilha as 3. Porque aí você ganha as 3. Às vezes é melhor você falar com menos gente do que você falar com gente demais. Porque tem um monte de gente ali, ó, viajando Eu no entendi. WhatsApp, tá ali pra constar. E você não Porque consegue transmitir precisava- a informação. E você não traz pra você. Então, às vezes, as 3 que a gente ia, ou as Fazia. 4, as Dá 5, mais resultado. elas falavam assim, isso, o que que eu acredito mesmo? E aí, da próxima vez, as 3 viravam 6, 8, 10. E a gente fazia isso tudo de E carro. o projeto era muito bom também, Muito né? bom. Porque a imagem, o trabalho, a dedicação, a reputação da pessoa que você estava representando. Era, a gente acreditava, e a gente E tava acreditava de fato naquilo. Era muito genuíno, era muito de verdade, assim. E a gente estava num ambiente político de rejeição muito grande aos outros 2 Polarização nomes, que forte tinha uma demais. polarização muito forte. A gente, de fato, era uma terceira via, que ninguém achava ser viável. E que a gente também não achava ser Céu de viável no casca. começo. E aí, acabou dando certo. Rampando pro segundo. E eu no já segundo- estava grávida. Nossa! Campanha de verdade, eu já estava grávida. Estava grávida do Alexandre. O Alexandre viajou, Acompanhando e tudo. acompanhou e sem ganhar R$1, nada. Pelo partido. Voluntariado Metendo as e cara. pela causa mesmo. E no começo a nossa grande expectativa era fazer mais deputados, alguma coisa assim, para divulgar a ideologia mesmo, o caminho que a gente acreditava ser o melhor. E aí a gente foi, obviamente, todos surpreendidos com a eleição do governador, né? Então, o Como é que foi quando chegou? Foi eleito. pro segundo turno. Aí vocês piraram, né? Nossa Aí Senhora. todo mundo falou, acreditou agora vai. Não, quando eu lembro assim, que é um chororô danado e tal, eu lembro da gente estar todo mundo acompanhando o primeiro turno, porque aí a gente já estava vendo um movimento crescente muito rápido, mas ainda assim era uma coisa muito difícil de você Não tinha jeito de mensurar a pensar. capacidade. Pra Foi você- muito rápido. Pra eu falar que eu não tô mentindo, e não sei se o Playboy também, o Fagner, acompanham isso, pra você não achar que eu tô mentindo, que eu tava apoiando mesmo. Eu tenho uma tese que a campanha foi ganha nos últimos 30 segundos do último debate. Eu discordo. Eu não Não, eu falo acho que assim, foi. Uhum. Aquilo ali foi a martelada. Foi assim. a martelada, mas eu acho que a campanha foi ganha no debate, que foi o único que a gente conseguiu participar da Globo. Então, assim, de fato, eu acho que foi ganha no debate. Eu tenho um pouco de, eu não sei, com certeza foi importante, mas eu acho que mesmo sem a martelada, acho que a gente Eu acho teria que também teria teria subido, entendeu? Eu não dedico todo o êxito na martelada final, não, apesar dela ter sido importante, obviamente. Aquela martelada ali que em mim, que já Pra tava todo mundo virou a acompanhando, chave. fez assim, ó, é esse cara mesmo aí. Eu acho que tem um papel muito importante, É. mas o debate inteiro, e é interessante porque, assim, a gente tem um método de pesquisa que vai medindo a sentimentação das pessoas enquanto estão ouvindo o debate. Que as reações. Para uma bolha que é muito entendida, que conhece muito dos temas, podia parecer que o Zema não tinha ido tão bem no debate, porque ele não sabia algumas coisas e tal, e foi o contrário. Ele era Aquilo criou político, né? Aquilo criou empatia. Então, todas as sentimentações nossas foram muito positivas naquele momento. Nossa. Então, eu lembro de ligar para o pessoal que estava acompanhando. Falei, meu Deus, foi o debate. E aí todo mundo falava assim, o pessoal que Foi estava lá mesmo ótimo. falou assim, que você não acredita na sentimentação, foi ótimo e tal, não sei o quê. Relaxa que foi ótimo. E aí você querendo acreditar que tinha sido realmente ótimo, porque a pesquisa que a gente fez no momento... Bárbara, instantâneo- grávida, no meio desse turno Mas- todo, como é que é? Conta pra mim. Ai, gente, é ótimo. Porque até o Zema falando já era legal. Ele falava igual. Ele é o mineiro falando mesmo. Pra ele não mim, tinha- assim, a leitura que eu faço de marketing, tá bom? Ele entrou com um
uma imagem muito parecida que o Leonardo Quintão adotou no passado. O Leonardo deu uma rampada muito forte quando ele apresentou o Mineirês para todo mundo. O Leonardo Quintão é estudado no exterior, não preciso falar nada, o cara é muito polido. Mas naquela campanha de marketing que eles fizeram com ele, foi uma campanha muito bonita, que ele resgatou algo que todo mineiro tem orgulho, que é a forma de falar, aquela forma sotaque. carinhosa, o sotaque. Então, assim, você vê que ele estava se divertindo, o Zema, naquele momento todo. Então, você vê que ele estava tranquilo e natural, embora ele era outsider, não era um político. Então, isso tudo foi capturando pessoas e foi crescendo cada vez mais esse movimento. E naquele momento final ali, em vez dele investir mais nisso, que foi o erro do Quintão, que ele foi investindo no Mineirês, caiu no Caipireza e atrapalhou tudo. É porque aí deixou de ser genuíno, né? Exato. Porque o do Zema não é forçado. Não é ele. É o Zema. Não é uma E estratégia chega de a ser marketing. engraçado, e é muito bom. E ele é o sotaque daquela região mesmo, específica da região dele mesmo. Não é que ele tá forçando o seu caipira, ele não tá forçando a empatia. Ele é daquele jeito, gente. E ele é daquele jeito até hoje, do mesmo jeito. Às 5 da manhã e às 11 horas da noite, é uma pessoa mais reta que eu já vi na minha vida. Não, e acelerado, né? E acelerado. Correndo, que é trem todo, o tempo todo, seguiu o ritmo dele. É Bom, difícil. Pra senador, o voto já é dele, entende? Tá, vamos ver se ele vai ser candidato. Eu acredito que não. Como é que é você, que também é acelerado demais? Porque às vezes a gente não consegue mensurar isso. Nós somos muito energia. E não só energia, a gente é energia com capacidade de fazer as coisas. E às vezes você tá ali sempre lidando com algumas pessoas que não estão na mesma vibe, na mesma energia que você. Não tem sintonia. De repente você entra num universo que tem uma pessoa com sintonia muito alta. Igual você falou. É de 5 da manhã até 11 horas da noite, pauleira acelerar demais. Como é que foi esse primeiro momento? Te assustou? Você falou assim, não, meu Deus do céu, o que é isso? Não é possível? Não. Ou você foi seguindo o ritmo porque já tava mais ou menos na mesma sintonia? Não assustei, não. É porque, na verdade, assim, a minha entrada no governo, ela também não foi tão assim, né? Eu tava grávida na campanha, aí um monte de gente perguntou, você não vai entrar pro governo? Eu falei assim, gente, eu não fiz isso pra entrar no governo, não. Eu tenho minha empresa, tenho as coisas. Acabei de ganhar menino. Eu organizei a posse do Zema lá em 2018. Aquela que foi pão de queijo e suco, que todo mundo... A gente conseguiu os patrocínios. Eu tava organizando, de fato, a aposta e entender o que eu tava fazendo. Hoje, que a gente lida direto, a equipe cerimonial tá bem vinculada à secretaria e tal. Eu falei assim, gente, onde que eu tava com a cabeça? Onde que eu achei que eu conseguia organizar a posse do governador? Mas deu certo. Mas é porque a gente ainda não tinha dimensão do todo e tal, do que a gente tá, aonde a gente tava se metendo. E aí, o Alexandre nasceu em fevereiro de 2019. E eu falava, gente, que governo, tô com um menino pequeno em casa, para. E aí eu engravidei da Tereza, o Alexandre não tinha feito nenhum ano ainda. E aí as pessoas falavam de novo, tipo assim, mas você não vai vir pro governo? Eu tô assim, gente, tô grávida, eu vou... Como é que eu vou? Aí eu saio de licença, maternidade, depois que eu tô grávida? Não pode não, gente, não tô aqui pra isso, não me preocupa não. Tô bem, quietinha, não quero ir pro governo. Só que tinham vários convites de alguns projetos que o pessoal lembrava de mim. E que queria que eu fizesse parte. Eu falava assim, gente, esquece. Até que quando a Tereza tinha 6 meses, tava na pandemia ainda, não tinha processo, tava tudo suspenso, não podia entrar no fórum, nada. A minha empresa tava paradinha. Uma amiga minha, que eu fiz dentro desse contexto, ela virou e falou assim, Babi, todo mundo me chama de Babi, tá? Então, Babi, eu preciso de você. Eu preciso de uma pessoa que seja da minha confiança. É um desafio novo. Ela estava assumindo a subsecretaria na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É isso. Eu falei assim, mas eu nunca trabalhei com isso. Será que isso vai dar certo, Cat? Eu falei assim, eu não tenho dúvida nenhuma que você dá conta. Tá, eu pagava para trabalhar. Porque era ruim o salário, não tinha... Não tinha prestígio, não tinha nada. É porque todo mundo acha que ganha fortuna e que... Não, gente, salário do executivo é péssimo. E que anda de helicóptero o tempo inteiro. Vai nessa. Então, assim, eu tava ali naquele lugar pelo projeto, mais uma vez, pelo Você todo, para poder dar o suporte que precisava naquele momento. E na minha cabeça eu ia ficar até o final do ano. Era maio isso. A Tereza tava com 6 meses. Eu vou ficar até o final do ano. Aí, Maria, aí você não dá conta, né? Na hora que você lida com o macro, que você vê que uma ação sua, ela impacta positivamente tanta gente, é muito apaixonante. E aí, eu falei assim, não, eu vou ficar mais. E aí, eu acabei assumindo uma parte de internacional do Estado, que foi muito legal, comecei a organizar algumas missões internacionais, e aí foi bem interessante. E nisso eu conheci mais a fundo a Invest Minas.
E aí acabou que no final das contas eu recebi um convite para poder desenvolver uma área nova dentro da Invest Minas. A Invest Minas é a agência de atração de investimentos do Estado. Então, quando a gente vê aí notícia, o Estado atraiu 360 bilhões Como é em que foi essa investimentos. daí da última aí que foram pra uma cidade aqui do interior de Minas Gerais? Acho que é grafeno. Como é que é lá o material? Em Coronel Xavier, a Boston. Coronel Xavier. Nossa, Bateu gente, na bolsa essa, esse não foi? negócio é muito legal. Esse negócio é muito legal. Mas, enfim, como esse projeto tem vários outros muito legais E que as a gente pessoas conseguia não trazer. sabem disso, né? Que é uma potência. Então, eu fui para a Invest Minas para desenvolver um setor novo, porque a Invest Minas, lá atrás, 50 anos atrás, 55 anos atrás, ela foi criada para atrair indústrias para o estado de Minas Gerais, consequentemente gerar emprego. Que era a realidade da época. Então tem que trazer indústria. Fábrica. Aí, no passar do tempo, o leque de atuação da Invest Minas foi se expandindo. E aí começou a ter outros tipos de atração de outros tipos de negócio para dentro do estado, né? Com esse papel, a agência. E aí eu entrei para desenvolver um novo tipo de negócio, que era atração de investimentos em negócios em turismo. Rede hoteleira, parque e tal. E aí, até encontrei o Jonathan na Socila lá no evento do Vila Guialé, porque o Vila Guialé foi um caso muito legal de atração de investimento que a gente conseguiu trazer para o estado de Minas Gerais. E eu tenho certeza absoluta que vai mudar a situação de Ouro Preto e região pelo turismo. Então, na hora que eu assumi esse desafio lá na Invest Minas, eu comentei com o nosso vice-governador, professor Matheus. Falei assim, Matheus, agora eu tô assumindo a Invest Minas esse cargo, é diferente, é novo, é isso? Aí ele eu tô assim, eu tô com essa ideia, e ele virou e falou assim, nossa, você tá me falando, aí eu tô lembrando, sabe aquele colégio Dom Bosco ali, em Cachoeira do Campo? Eu sei. Ele tá assim, aquilo ali tinha que ser um hotel, você não acha, não? Eu virei e falei assim, acho, vou correr atrás disso. Aí eu corri atrás para saber de quem que era o equipamento, para conseguir autorização, para eu poder mostrar aquele equipamento para o mercado. Aí depois da autorização, eu fiz uma apresentaçãozinha do negócio. Aí eu tinha que convencer o mercado que eu estava falando pelo Estado, que eu não queria nada, que eu não queria ser comissionada, que eu não queria nada, que aquela era uma oportunidade para ele trazer a rede dele para cá. Aí eu consegui que o Vila Galé me escutasse. E falei assim, olha, vocês estão querendo Inhotim, mas eu tô achando que vocês querem 2 hotéis, não é só Inhotim. Vocês querem Inhotim, mas vocês querem esse lugar aqui também. Até que o cara virou a chavinha e me escutou de verdade, eu lá. Nossa. E Ouro aí... Preto é Ouro Preto, vamos ser sinceros. Gente, e vai ficar um espetáculo esse hotel, tá? Não, e no caminho de Ouro Preto ainda tem aquela casa lá da imperadora lá, como é que chama? Aquela esposa do cara lá. Não sei não. Uma casa gigantesca no caminho de Ouro Preto, que era onde que, sei lá, a esposa do Dom Bosco I, o rei Pedro II, morou aqui. É uma coisa maluca. Agora que a gente vê de política, assim, igual você fala, parece que é algo muito fora da realidade. É uma pessoa que pensa algo e vai lá executa. E executa, né? E é porque eu sou assim, eu não dou conta de deixar nada pra trás, assim, eu pego o negócio, eu quero ir até o final, eu quero entender, tenho a ideia, a gente executa o projeto mesmo, vamos ver até onde que vai. Obviamente que a gente se adapta, né, no caminho, mas se você tem foco, e aí nesse projeto lá dentro da Invest Minas, eu consegui quase 2 bilhões em investimentos em um ano. Uau. Só para o turismo, concessão de parque, ajudando algumas prefeituras em algumas concessões. Então, foi muito legal. Foi muito legal. Eu fiz aproximação com a Clara Resorts, que conseguiu entrar dentro do Inhotim. Isso fruto de um trabalho que agora vai fazer um ano, cara. E eles já vão inaugurar esse ano. Inhotim é uma potência, né? É uma potência maravilhosa. E assim, tudo direcionado para o proprietário, né? O antigo proprietário. Agora, entrando com essa iniciativa privada dos resorts. Eu acho que vai ser muito legal. Mas é muito cultural sem dar renda, né? Lá era muito cultural, muito mas é porque tem pouca estrutura. Tem pouca estrutura. A estrutura de hotelaria ali, ela prejudicava um pouco. A gente tem uma dificuldade de acesso também, que ainda é um desafio a ser vencido. Mas a gente tá Você já foi trabalhando. Na Disney? Você vai agora, né? Não, mas eu já você já sabe como é que é. Hotel pra tudo quanto é lado, resort pra tudo quanto é lado. Você não precisa sair daquele lugar. E se a gente trouxer aquilo pra nossa realidade... Minas Gerais, com essas cidades maravilhosas. Os nossos números do turismo já mostram que a gente está indo para o caminho certo, né? Tanto mexendo em infraestrutura como as políticas públicas da Secretaria de Cultura e Turismo, que são, ao meu sentir, muito acertadas. Mas, enfim, lá da Invest Minas, tem uma evolução coisa, dentro do Estado. Tem uma evolução dentro do Estado. Aí veio o convite do Bernardo,
que é uma das pessoas mais incríveis e sensacionais que eu conheço, de assumir, de entrar como adjunta dele na Secretaria de Comunicação. Que aí realmente precisava de alguém que fosse de confiança e que tivesse muito clara a diretriz de comunicação mesmo, qualquer mensagem que a gente quer passar, e que a gente está falando de contratos muito altos e que tem um histórico muito negativo de corrupção no Brasil. A gente Perfeito. fala de mensalão, a gente Petrolão. lembra de De tudo. todo mundo tirando E uma perninha, passando né? por agências Tirando uma beirada. publicitárias, o que é muito ruim Mesmo. para o mercado de Minas. E, de fato, a gente precisa de ficar muito atento, que são cifras muito, muito significativas, que a gente tem que ter alguém ali vigiando, controlando, para que nada de errado aconteça sem que a Seja gente saiba. desperdiçado, né? Nem desperdiçado, nem desviado. É. Então, aí veio esse convite que muito me honrou. Eu estava muito feliz na Invest Minas, assim, mas obviamente que uma secretária de Estado você jamais fala não. E aí agora vai dar 1 ano que eu tô na Secretaria de Comunicação. E aí a gente já fez alguns grandes avanços lá dentro, conseguimos melhorar bastante algumas circunstâncias, algumas situações dentro do governo. A gente trabalha direto com a agenda do governador e do vice. Aí acho que muita gente me vê viajando, né, por aí. E como eu tenho esse histórico dentro do Estado, eu acabo abraçando alguns projetos, principalmente aqueles que são, que se comunicam entre várias secretarias, assim. Então, por exemplo, eu coordenei as ações do Carnaval esse ano. Eu vi que você ficou numa loucura, Bárbara. Como é que é aquilo? É muita coisa, É né? Não? muita coisa, mas também é muito gratificante você pensar que as ações que você fez geraram, no final das contas, mais de 5 bilhões em movimentação econômica É em um dinheiro feriado. demais. Ajudou gente demais. Ajudou a gente demais. Tem gente que vive da renda do carnaval. Assim, existe uma indústria. Tem uma fila de autorização para os ambulantes ali que a gente passava ali na contorno, era assombrosa, que todo não dia precisava lotado. desistir. Aí fica Eu também minha pensei que um crítica. aplicativo era mais fácil, mas ele se separa o Eu joio do acho que tinha que trigo, ser né? liberado, né? Você Assim. Separa nada. Separa nada, não? É porque aquilo ali foi a prefeitura. Ah, entendi. Não, mas é porque é difícil mesmo. O desafio para a prefeitura é muito maior, inclusive. Mas muito maior, não. São diferentes os desafios, mas eles têm uns desafios que realmente são difíceis da gente entender. Assim, quem não viu assim, o pós, que fala, carnaval são 5 dias, gente. Desde outubro eu estava assim. Não vou falar que exclusiva, porque é impossível ser exclusiva e tem milhões de outros assuntos, mas muito do meu foco já estava isso, Porque virado pro movimenta carnaval. muitas pessoas, né? Movimenta gente tá a falando- estrutura A gente gigantesca, está falando né? de segurança, a gente está falando de saúde, a gente está falando de Um tanto de gente defesa que vem de mulher, a fora. gente está falando de estrutura hoteleira, a gente está falando Traz de muita gente de mídia, fora. É. a gente está falando de um monte de coisa. A gente fez aquela propaganda que foi super legal, que viralizou, que todo mundo, Belo Horizonte está usado, Minas Gerais está usado, fazendo propaganda no metrô do Rio, de São Paulo, rodoviárias. Então, superou todas as nossas expectativas. A gente conseguiu trazer a sonorização para o Carnaval de Belo Horizonte. Eu achei isso extraordinário. Ali na Andradas, ali ficou maravilhoso. Ficou muito legal. Eu brincava Eu que vou ser honesto que me matou de raiva um tiquinho, tá? Por causa de quê, Eu gente? tava lá Passo perto. ali, nossa senhora, você passava ali dia de semana. Dia de semana? Eles estavam fazendo o teste. teste. Não, eu tô falando assim, eu falo com raiva porque eu entendo. Eu também, eu também Tem sou, a dor. eu Tem a também sou dor. do financeiro, entende? Eu quero que flua e que dá dinheiro pra todo mundo. Uhum. Mas eu falo assim, na hora do rush, testando aquele som, Mas é de brilhar os É, olhos, né? De uma é. Belo Horizonte que não tinha nada, Ficou ninguém muito vinha pra legal. cá, era E uma assim, roça. você pensar que esses músicos, eles vão conseguir ser ouvidos. Porque eu não sei se você sabe, mas a Globo não conseguia fazer muitas transmissões do Carnaval de Belo Horizonte pra fora, simplesmente porque não conseguia captar o som. Então ficava aquele atrás, ninguém escutava direito a reportagem, então eram reportagens Bárbara, que curtas. ficou sensacional. muito legal. E agora eles pluga na caixa, Sai então um os som. nossos músicos conseguem ser ouvidos. É muito legal, é muito legal. É muito bem legal. planejado, muito estruturado Esse e foi evolutivo, né? Esse E foi evolutivo, assim, né? É, Que agora foi- o compromisso do ano que vem, como é que é? Nossa, a gente já tá trabalhando nele, né? Queres, São Tatá. Aí, porque agora mais gente veio procurando, mais gente querendo o apoio do Estado, porque antes o Estado não participava de forma tão ativa assim no Carnaval. Então, o Carnaval deu uma repercussão muito legal, muito, muito bacana. E agora eu estou coordenando, por exemplo, um outro projeto estratégico para o governo de Minas, que é de atração de eventos para o estado de Minas Gerais. A gente pensa que não, eu falei o número do Carnaval.
Mas vocês sabem quanto que o Mineirão, só o Mineirão movimenta de economia De evento. dos eventos que ele faz ali por ano? Quase 2 bilhões. É muita grana. E pode fazer muito mais, né? A gente tá falando de um equipamento, sabe? Então, uma feira gastronômica, normalmente ela movimenta 3 milhões, 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Existe uma prestação de serviço em volta desse cenário de eventos que ela é muito representativa. Um evento que teve no Expo Minas da OAB movimentou 200 milhões de reais em Belo É Horizonte. muita coisa. Qual empresa que movimenta 200 milhões de reais no ano? São pouquíssimas. Então, assim, e a gente está falando de um evento. Então, entender que evento gera emprego, movimenta economia, Riqueza. gera riqueza, dá oportunidade de trabalho para as pessoas, é muito legal. Então, a gente está estruturando um projeto super bacana de atração de eventos para o Estado. Não é só para a capital, obviamente, é para o Estado como um todo. Bem associado um pouquinho do que eu vivi na Invest Minas, e eu acho que tem tudo para ser um sucesso, assim, para Belo Horizonte, 86% da movimentação econômica da cidade é em serviço. É serviço. Como que a gente ignora Não tem jeito. a necessidade de colocar Belo Horizonte como uma cidade de eventos? Não pode. Não pode. Porque você pega assim, a gente é a capital nacional do boteco, né? É conhecido como capital nacional do boteco. Eu estava vendo uma pesquisa que se você visitar todos os botecos de Belo Horizonte, da região, você morre e você não consegue ver 18 um mil. por dia. 18 mil. Você não consegue ver Uia. um por dia, você muita vai coisa. morrer e não vai conseguir visitar todos. Eu viajo muito pro interior, a gente faz muito serviço no exterior também, é igual Ouro Branco, que eu tô lá, praticamente moro lá também, vou lá o tempo inteiro. Uma empresa faz a cidade ter uma qualidade de vida, assim, gigantesca. Uma empresa, que é a Gerdau, que tá lá, ela movimenta a cidade e renda per capita alta. O que ganha menos vive muito bem. É verdade. E Belo Horizonte tem um espaço gigantesco para isso acontecer, né? Tem espaço físico e tem cultura para isso acontecer, né? Para virar uma cidade de eventos, com É. certeza. E tem projeto aí lá na prefeitura esperando um ok para poder fazer um mega complexo de eventos. Ô, Bárbara, é apaixonante ver você falar dessas coisas. Eu fico imaginando você pôr na mão na massa. Deve ser melhor ainda. Mas eu só quero fazer mais uma pergunta. O que que a subsecretária faz? Nossa. O que ela não faz, né? Você quer que eu faça assim? O que eu fiz ontem? Pode ser? Ontem? Assim, quem que você manda e quem que você não manda, entende? Não, esse trem de mandar é muito ruim, né? É. Esse trem a gente É vai... liderança, a né? liderança Vai fazendo junto com todo vai mundo. devagarzinho. Mas é muito, muito legal. Ontem eu até postei lá no meu Instagram, tipo assim, olha, resumo de um dia completo. Eu estava em Brasília, participei de um evento, já negociei que esse evento ano que vem vai ser em Minas Gerais, é um super evento legal. Aí conheci um pessoal da Estônia, que vai fazer a doação agora para o governo de Minas de um negócio super bacana para saúde da mulher. Então vai fazer a doação sem custo nenhum para o Estado. E aproximei as russas que estavam lá, era um evento para mulheres. As russas que estavam lá, com todo o setor delas interessados na importação de cafés especiais e queijos, já fiz a ponte com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Promoção e Exportação. E nisso a gente dá um show, né? Então, eles querem isso, já consegui fazer o link para eles trabalharem essa questão. Já linkei o pessoal da Weng com uma outra empresária que estava lá para poder fazer intercâmbio cultural entre os dois países na parte de economia. E ainda consegui antecipar o meu voo e pegar os meninos a tempo de levar eles na natação. Ah, delícia! É a melhor coisa que tem. Dormindo em casa. Ô, Bárbara, 50 minutos passou que a gente nem viu, Nossa, tá nem vendo? vi, achei que era meia A hora. gente vai ter que marcar depois um outro bate-papo pra poder contar essas fofocas boas aí, porque fofoca boa a gente tem que falar pra todo mundo. O dia que vocês quiserem, então. Agora é o final do papo da Socila e a gente precisa do desafio. Não, o que é isso? O desafio é uma frase clichê que você gosta muito, que faz sentido pra você, e escolher uma música que você adora ouvir ela pra gente colocar na nossa playlist. Meu Deus, você me apertou sem me abraçar 2 vezes. Mas 2 vezes. Aí todo mundo tem uma frase tatuada no Praticamente corpo que você comanda Minas gosta. Gerais. Então, Comanda Minas Gerais, isso né? sai daí, ó. Tem uma frase que eu gosto, mas ela não é muito clichê nem muito padrão, não. Pode ser? Pode.
Com asas ela voa. É só você dar um pouquinho da oportunidade, que se você der a oportunidade, se você der asa, a gente voa mesmo. Então, assim, com asas eu voo, e com quem quiser que tenha um pouquinho da oportunidade, da visão, vai de fato voar e alcançar aí o objetivo que quer. Essa é uma frase que eu gosto muito, assim. E uma música que eu gosto... Gente, eu não sou musical. Mas tem sempre uma música que quando toca, eles falam assim, essa música é muito boa. Essa música é muito boa. Ou que você lembra de alguém. Eu vou lembrar uma que eu pedi pra tocar no meu casamento. Ótima pegada. Pior que eu não sei o nome da música. Como é que faz, gente? Eu só sei um trechinho. Canta ela que a gente canta. depois coloca. Nossa, mas aí canta. Tá? De repente tem outro talento escondido e a gente não sabe. Vai descobrir agora. Esse definitivamente não é o meu talento. Como é que chama a música, gente? Eu queria lembrar o nome, pra eu não cair no erro de cantar ela errado ainda, assim. É tão lindo quando pensa. Ele não cabe na dispensa. Sabe qual que é? Do coração. Gente, eu não sou musical. Esse é um momento constrangimento, que a pessoa não muito lembra, vai Tô passando. tentando pegar o trechinho. E o marido vai ver esse podcast e vai falar, não lembrou da nossa música. Não, a gente não tem isso, não. Graças a Deus, né? Cabe o meu amor, ser última canção. Pra cantar meu coração. Tá vendo, hein? Muito bom. Aí eu lembrei. Bárbara, agora você vai olhar pra lá, manda uma mensagem para suas crianças, que um dia eles vão ver isso daí e vão ficar apaixonados. Ah, meu Deus, será? Para as Tem que crianças, fazer, aí eu vou chorar, gente. É pra isso. Faz parte. Eu vou falar o que eu falo pra eles em algum momento, que é o seguinte. Meninos, mamãe trabalha bastante. Vocês sabem disso, mas a mamãe gosta de trabalhar. O trabalho da mamãe é muito importante, é muito legal, ajuda muitas pessoas. E eu tenho certeza que vocês um dia vão se inspirar no trabalho da mamãe e vão ter muito orgulho e trilhar cada um de vocês um futuro que vocês merecem de ter e alcançar o que vocês desejarem, sempre tendo a mamãe do lado, a mamãe perto para poder ajudar no que precisar, a vocês alçarem os seus próprios voos. Acho que E a gente pode perceber que não, mas os filhos da gente têm orgulho. eu acho que sim. Sente orgulho. Bárbara, obrigado pelo convite. Foi maravilhoso receber você aqui. E tô muito feliz de poder escutar um pouquinho mais da sua história, viu? Eu que fico feliz de estar aqui. É bom a gente compartilhar as nossas histórias e inspirar outras pessoas a acreditarem gente. também. Parabéns Obrigado, pelo trabalho. pessoal. Até mais.